Olá, eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre os métodos de avaliação da composição corporal. E para isso, contamos com a presença da Anete Mecenas, doutora em bioquímica. Seja muito bem-vinda, Anete. Muito obrigada, Mariane. Bom, para a gente começar a nossa conversa, conta para a gente quais são os principais métodos de avaliação dos compartimentos corporais e explica também o que são os compartimentos corporais. Perfeito. A gente tem que lembrar que o nosso corpo ele tem uma composição corporal, né, que é inclusa em relação à massa gorda, que é a gordura corporal, à massa magra, que é o tecido muscular, o tecido metabolicamente ativo do nosso corpo, e a gente tem o tecido ósseo. A partir daí, a gente avalia essa composição corporal através de diferentes métodos. Então, a gente tem métodos diretos, métodos indiretos e métodos duplamente indiretos. Esses métodos eles são adotados para avaliar a composição corporal. E a partir daí, a gente consegue definir o percentual de gordura corporal de um paciente, a porcentagem de massa muscular, o total em quilo de massa muscular desse paciente. A gente consegue avaliar se o paciente está desidratado ou hidratado, né? E, consequentemente, qual é o percentual, né, de hidratação desse paciente. A gente consegue avaliar a densidade óssea mineral. Óbvio que são diferentes tipos de métodos e a gente tem métodos que são mais precisos, métodos que são mais indicados para avaliação dessa composição corporal, de forma que a gente consiga ter uma análise mais específica para a composição. Todavia, tanto o método direto, indireto e duplamente indireto são usados em laboratórios, em pesquisas clínicas, normalmente alguns mais utilizados em consultórios, em ambulatório, de forma que a gente consiga estar avaliando a composição do paciente e conferindo também a análise dessa composição em relação a um risco à saúde, né, um agravo à saúde. Claro que uma vez que eu faço uma determinação de um método e eu observo que eu tenho um percentual de gordura elevado, acima de 28%, por exemplo, para mulheres, eu consigo observar que eu tenho um maior risco por esse excesso de gordura, por exemplo, para um aumento, se for na região abdominal, de gordura visceral, que pode estar associado ao maior risco de doenças cardiovasculares. Então, avaliar a composição corporal, mas ao mesmo tempo, né, aonde essa gordura está, e, consequentemente, o quanto esse percentual de gordura tem um impacto na saúde é fundamental. Então, por isso que tem esses métodos, tanto do ponto de vista, né, da pesquisa científica, quanto também da pesquisa clínica, né, dentro do consultório. Então, ainda falando desses métodos, eu queria que você contasse para a gente como os métodos diretos, os indiretos e os duplamente indiretos se diferenciam. Pelos nomes, assim, parece até que realmente parecem que são diferentes, mas parecem que são um pouco complementares, talvez. Exato, também tenho a mesma sensação que você. E tá certo? E tá certo. Os métodos diretos, eles são métodos mais específicos da pesquisa científica. Ele é um método direto em que eu avalio a composição corporal do paciente através de dessecação de cadáveres. Então, é algo assim bem invasivo, né? Eu preciso de um profissional treinado e eu consigo avaliar a composição pela dessecação. Então, é muito aplicado em pesquisa científica. Acaba sendo bem preciso. Bem preciso, porque você faz uma dessecação de cadáver. O método indireto, ele já é um método que ele vai utilizar a estratégia do método direto como validação. Mas, todavia, ele já é um método em que eu utilizo para avaliar a composição corporal de forma indireta, mas com dados precisos. Por exemplo, tomografia computadorizada, pesagem hidrostática, o DEXA, né? Eles são métodos que são validados, são métodos que a gente valida pelo método direto, são métodos que não são tão invasivos, né, como dessecação de cadáver, porém, Mari, são métodos sofisticados e caros. Sim. Então, mais uma vez, não é um método aplicado em consultório, por exemplo. É um método muito utilizado em pesquisa científica. Por exemplo, o DEXA, ele é um método que eu consigo avaliar massa gorda, massa magra e massa óssea. E massa óssea com precisão. Então, é muito utilizado para eu avaliar, por exemplo, densidade mineral óssea de atletas. Né? Então, quem faz mais esse tipo de exame é um atleta? Exatamente, alta performance, né? Ou eu posso utilizar para uma pesquisa clínica em laboratórios de universidade, porque o custo é muito elevado e, ao mesmo tempo, eu preciso de pessoal treinado.
Eu preciso de profissionais treinados que manipulem o DEXA e conheçam a metodologia, por exemplo. Então, a pessoa não vai perder 2 quilos e vai fazer um DEXA. Não vai. Muito difícil. Então, normalmente, não são os métodos costumeiros da pesquisa clínica. Não é um método de costume, por exemplo, de um consultório, né? Mas é um método que, de fato, é muito preciso para a composição corporal e extremamente importante para a pesquisa científica. Então, eu consigo avaliar a densidade mineral óssea de um atleta e correlacionar essa densidade, por exemplo, com uma perda de performance. Né? Eu consigo avaliar a densidade mineral óssea de uma gestante e, consequentemente, afirmar que essa maior perda de cálcio pode estar associada a um consumo alimentar inadequado. Então, eu consigo ter precisão no que eu estou analisando através de uma metodologia extremamente precisa da composição corporal. Então, é muito importante para a pesquisa clínica, para a pesquisa em laboratório. Agora, os métodos duplamente indiretos são os métodos corriqueiros, antropometria e bioimpedância. A bioimpedância elétrica, eles são métodos que são utilizados corriqueiramente em ambulatórios, consultórios, né? Então, a gente tem a antropometria, que são as dobras cutâneas, né? O peso corporal, né? A altura pelo estadiômetro, o peso pela balança, né? A gente tem as dobras cutâneas que são obtidas através do adipômetro. A gente tem as circunferências, né, através das trenas, né, e a gente consegue avaliar ali a composição através de equações preditivas, que foram equações que foram obtidas para a população geral, né, sexo e idade, mas que a gente consegue avaliar através desses dados obtidos das dobras, por exemplo, o percentual de gordura corporal. Né? Enquanto a bioimpedância, ela vai passar feixes de corrente elétrica, e o ideal é que seja uma bioimpedância tetrapolar, porque ela é mais precisa, e esses feixes de corrente elétrica vão ser conduzidos pela água. Então, a água que está presente nos tecidos vai conduzir esse feixe de corrente elétrica por conta da água estar ligada diretamente à massa magra. E aí, por um dado de reactância, eu consigo avaliar o total de massa magra, e a gordura não permite a passagem do fecho, gera um dado de resistência e eu consigo avaliar, por exemplo, o teor de gordura corporal. E a partir daí eu consigo usar a bioimpedância até para avaliar a sobrevida em pacientes internados, porque o ângulo de fase tem uma associação, o ângulo de fase que é obtido através da medida de reactância e resistência, tem uma associação direta com sobrevida em pacientes. Então, eu consigo aplicar isso também em pacientes hospitalizados, mas normalmente a bioimpedância é bastante utilizada em consultórios, em indivíduos saudáveis, né, em atendimento ao consultório, porque eu consigo ter todo um percentual de gordura, peso da massa magra em quilo, consigo avaliar o total de água corporal, né. Algumas bioimpedâncias dão um resultado, né, de tecido ósseo, todavia não é tão preciso. Né? Então, é importante a gente entender que tem metodologias mais precisas para avaliar. Agora, conta pra gente. Qual técnica é a mais precisa para conseguir determinar a composição corporal? Com a pergunta que a gente fez anteriormente, a gente já imagina que a primeira seja a mais precisa. Só que ela não é a mais viável. Exatamente. Então, eu vou pedir para você determinar ali, de acordo com cada caso, que seria de fato melhor. Então, a técnica mais precisa, a técnica direta, ela é a mais precisa, todavia a técnica mais utilizada e com maior precisão é o DEXA. O DEXA. Que é um método indireto. O DEXA, ele é essa absormetria, né, de raios-x com dupla energia, em que esses raios-x com dupla energia, ele vai passar ao longo do corpo do paciente. O paciente fica deitado e ele passa como fosse um raio-x de dupla energia no corpo do paciente. É um raio-x com baixa radiação, tá? Não tem risco à saúde. E aí eu consigo avaliar todo o comportamento corporal com precisão. É o método padrão ouro para avaliar massa gorda, massa magra e tecido ósseo, massa óssea. Tanto que, como a gente falou anteriormente, né, a bioimpedância, em alguns casos, a tetrapolar, ela vai dar um dado de tecido ósseo, mas não é preciso como o DEXA. Então, o DEXA é um método indireto, né, mais utilizado em pesquisas científicas e mais preciso, que a gente considera padrão ouro. Tem uma desvantagem, como a gente falou, custo elevado, pessoal treinado, né? A gente sabe que tem essas questões, todavia é o método mais preciso. Mas aí vai ser um método utilizado para um atleta de alta performance, por exemplo. Exatamente, certo? Com certeza. É um método muito utilizado para alta performance. Então, você precisa de uma necessidade de estimar, por exemplo, o consumo, né, e a prescrição dietoterápica desse atleta. Então, você precisa
ter uma massa magra, uma massa gorda, né, um tecido ósseo dele de forma precisa, para que você consiga aplicar isso nas equações necessárias para a prescrição dietoterápica. Então, eu preciso entender como está o gasto energético do meu paciente, ao mesmo tempo do ponto de vista da minha prescrição dietoterápica. Então, para isso, eu preciso avaliar se ele está tendo um gasto energético, né, mais excessivo com a prática de atividade e o quanto esse impacto tá gerando na massa corporal dele. Então, eu tenho uma análise, né, à parte em que eu posso fazer, né, esse consumo energético desse paciente, avaliando o quanto de CO2, né, ele está produzindo e o quanto isso tem uma correlação direta, né, com o gasto energético dele. Beleza, tem uma precisão ali, avaliei isso, tá. Mas e aí? E a massa magra? E a massa gorda? Né? E o tecido ósseo? Ah, vou fazer antropometria. Não, é um atleta de alta performance. Eu preciso entender a composição corporal dele de forma precisa. Aí, de fato, o DEXA ele vai trazer esse resultado mais preciso para que eu possa unir esse entendimento do gasto calórico e ter uma prescrição dietoterápica mais assertiva. Então, Anete, me tira uma dúvida. Método indireto, temos para o atleta de alta performance. Isso, e para pesquisa científica. Para pesquisa científica, clínica, por exemplo. Certo. O duplamente indireto, nós temos para o público em geral, pode dizer assim. Consultório, antropometria, né, a bioimpedância. E o direto, então, vai ser só para pesquisa, porque só pode ser utilizado em cadáver. Exatamente, só em cadáver. Então, é pesquisa clínica, é pesquisa no laboratório. Bom, então agora, para a gente encerrar a nossa conversa, quais são as limitações das abordagens duplamente indiretas na avaliação corporal? Primeiro ponto, duplamente indireta, antropometria e bioimpedância. Sim. Antropometria, balança. Preciso de uma balança o quê? Calibrada. Calibrada. Né? Além disso, estou falando de dobras cutâneas, em que eu vou usar um adipômetro, em que eu tenho um avaliador. O avaliador, ele pode ter erros na medida. Sim. Então, eu dependo do avaliador para ser preciso. E, normalmente, eu preciso que esse avaliador seja treinado. Quanto mais medidas ele fizer, mais preciso ele vai ser. Ele precisa ter um entendimento dos pontos anatômicos necessários para fazer a pinça. Ele precisa ter uma noção de qual é a pinça correta, a distância correta enquanto ele pinça no adipômetro. Então, isso é uma variável que eu vejo como uma desvantagem. Você precisa de um avaliador treinado. Você precisa de uma balança calibrada, né? Você precisa usar um adipômetro que seja científico, de preferência, né? Óbvio que a gente vai ali, né, iniciando a nossa formação, a gente compra um adipômetro mais simples, mas é sempre com esse olhar para um adipômetro mais científico para que você tenha menos variabilidade na sua medida, né? Além disso, eu posso ter uma questão ali que eu posso usar esse adipômetro e ter que, consequentemente, quando eu coletar essas medidas, precisar avaliar o quê? A percentual de gordura corporal. Sim. E eu vou usar o que parâmetro para transformar essas medidas em percentual? Equações. E essas equações, Mari, são generalistas. Elas são equações para toda a população, né, com idades e gêneros diferentes. Pode não ser tão precisa. Exatamente. Não são equações tão precisas e a gente não tem equações, por exemplo, para a população brasileira. Isso é um grande problema, porque a população europeia, americana, é totalmente diferente da população brasileira. Então, isso também gera um dado ali de superestimação e subestimação. Não posso usar a antropometria para todo mundo. Um paciente obeso, quando eu for colocar o adipômetro, isso vai o quê? Superestimar. Eu não vou conseguir separar bem o tecido muscular do tecido gorduroso. E aí eu normalmente superestimo, né? Por exemplo, idosos, né, que tendem a ter uma perda de massa magra considerável. Às vezes é difícil você obter a dobra, você fazer o pinçamento adequado. Então isso tudo pode ter um impacto. Mulheres no ciclo menstrual, com retenção hídrica, isso pode gerar um impacto direto na hora de você obter a medida, né? Quando a gente vai para a bioimpedância, a gente chegou a comentar um pouquinho. A bioimpedância, ela vai ser conduzida na água corporal. Então, se a mulher tiver num ciclo menstrual, eu posso ter uma flutuação hormonal e ter uma retenção hídrica. E isso pode ter um impacto direto no resultado da bioimpedância, né? Além disso, por exemplo, eu posso ter um atleta que ele treinou de manhã e foi fazer a bioimpedância. Isso tem uma resposta que vai influenciar em relação à massa magra dele, né? O paciente beber água, né, e não separar os dias corretos, né, a hora certa de beber água, que é um intervalo de até 2 horas, isso pode gerar uma hidratação maior no tecido, né? A questão da válvula, né, na aórtica, isso pode dar uma diferença ali por conta da condução elétrica. Então, a gente tem essas desvantagens desses métodos, né, e mais uma vez, a própria bioimpedância usa as equações. Então, isso acaba também podendo ali, de alguma maneira, superestimar.
para a gente poder tornar esses métodos mais próximos, né, do resultado, é importante a gente usar uma bioimpedância tetrapolar, fazer as orientações para o paciente de prévia, né, que ele não pode vir menstruado, né, que ele precisa ficar 2 horas sem comer, sem beber, não pode praticar atividade física naquele dia. Para a antropometria, é bem interessante você comparar o paciente com ele mesmo nas dobras. Né? E isso permite com que você consiga avaliar. As dobras também, Mari, diferente do peso, que a gente consegue ver essa mudança de forma aguda, às vezes em 2 semanas, a dobra ela não é tão sensível para mudanças rápidas de composição. Então, se você usa a dobra como marcador para você avaliar a perda de peso, né, ou redução de gordura corporal do paciente, perda de peso não, redução de gordura corporal, talvez se você fizer entre 15 dias, né, de 15 em 15 dias, de 20 em 20, você não vai conseguir ver. Mas se você fizer de 2 em 2 meses, talvez seja um pouco mais sensível. Então, não é um método tão sensível para avaliar mudanças comportamentais muito bruscas em curto período de tempo. Mas, ao longo prazo, você consegue ter um resultado mais fidedigno. Bom, Anete, chegamos ao final. Muito obrigada pela sua presença e também por todo o conhecimento. Imagina, obrigada, Mariane. É isso, gente. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.